Nosso Evangelho de hoje é Marcos 1, de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. João Batista se torna vítima de sua missão. As trevas não suportam a verdade. João é o profeta da verdade e da justiça. Ama o que faz e não teme as perseguições por causa de sua dedicação profética. Com a prisão de João, uma lacuna se abre e Jesus toma a iniciativa de planificar o discurso do anúncio do reino de Deus, começando por Cafarnaum, na Galileia. Ali se encontra uma terra devastada pelas trevas da presença assíria desde 733 a.C. Naquela região, não tão próxima à corrupção religiosa de Jerusalém, nem tão distante dos pagãos, Jesus se coloca como a luz que brilha em meio às trevas, a fim de que todos possam alcançar a verdade. Em Jesus, tanto judeus quanto pagãos são convidados a formar um só povo de Deus. O tempo já se completou. Assim começa Jesus sua missão, dizendo, afirmando da realidade que agora passa para todos. Chegou o tempo da graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, o tempo mais importante é o de Deus agindo na história para a salvação dos que a Ele responderem, daqueles que, entendendo a realidade natural e a presença sobrenatural para a qual todos foram chamados, escolherem ultrapassar os limites da naturalidade, abrindo-se à realidade sobrenatural. Pela fé e pelo batismo, isto é, por esse novo nascimento, dar-se-á o desapego dos encantos naturais e a busca pelas coisas do alto, pela vida segundo Deus, por meio de Jesus Cristo. O tempo da graça corresponde à encarnação do Verbo, à presença do Eterno entre nós. O reino de Deus está próximo, afirma Jesus. No discurso dele, a expressão-chave era reino dos céus ou de Deus, tal reino sendo ele próprio presente na história, mas ainda o reino sendo a prática da verdade, da justiça, da misericórdia, da solidariedade, mansidão e da paz. O reino como sendo a mais autêntica experiência da realidade mesma de Jesus, pois ele é a verdade e a vida. Ele é a maior e mais bela definição do amor como oblatividade. E oblatividade significa a entrega total de si mesmo para o bem do outro. A compreensão em pessoa, a misericórdia em ato, o construtor da paz pela entrega de si mesmo à vontade do Pai. O que dizer sobre a Igreja diante do reino de Deus? Certamente ela é o legítimo instrumento desse reino. Jesus veio salvar a humanidade, testemunhando com a própria vida o amor trinitário por todos. A continuação dessa missão, por força da ação do Espírito de Deus, ficou sob os cuidados da Igreja, instrumento da ação de Deus no mundo e na história.
A igreja não é uma invenção humana, não é fruto dos interesses de poderosos, mas é uma criação exclusiva de Deus, que a quis para si, para ser o lugar de sua presença sacramental na história. A igreja nasce da iniciativa de Deus, é seu instrumento legítimo para a realização salvífica dos povos, é o lugar do encontro entre ele e o homem, é a esposa do Verbo feito carne. Daí a necessidade de conversão. Disse Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Ao olharmos as características do reino de Deus, entendemos que é justamente isso que o Senhor Jesus deseja para os seus discípulos. Por isso, a necessidade da conversão, que significa uma verdadeira mudança de mentalidade. Deixar de pensar como o mundo e abraçar decididamente o pensar de Deus. Abandonar o desejo de poder das trevas e tornar-se desejo e serviço para o bem do outro. Destruir o egoísmo pessoal e entregar-se à obediência necessária para a construção de um novo ser humano. Compreender que existem vontades contrárias a Deus nas mais diversas instituições e vidas pessoais e decidir superá-las imediatamente, a fim de que se estabeleça a mais preciosa vontade vinda do céu, a vontade de Deus mesmo. Converter-se é perder o encanto pelo mundo e encantar-se pela vida de comunhão com Deus, que fala revelando-se e preparando para Ele. Seu Evangelho é a norma absoluta para os seus escolhidos e, por isso mesmo, exige o dom da fé. A conversão não é somente para o período histórico de Jesus, mas até seu retorno. Até lá, homens e mulheres de todas as raças e línguas, de toda parte, deverão conhecer o Evangelho, crer e ser batizados. O domínio de Deus dar-se-á pela sua vontade amorosa e pela resposta fiducial e encantadora do ser humano. Por isso, Jesus Cristo chama alguns para ficarem com Ele, formarem seu apostolado, assumirem de modo pleno a missão de tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Então, passando à beira do mar da Galileia, chamou Simão Pedro e André, 2 irmãos pescadores. Ele mesmo tomou a iniciativa de chamá-los. Eles, por sua vez, largaram imediatamente as redes e o seguiram. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o advérbio imediatamente. O tempo urge, não se pode esperar mais. O tempo é agora. Como seria bom se todos nós prestássemos bem atenção a isso, a esse agora do tempo. A gente não pode perder mais tempo. Além disso, pode significar também, imediatamente, a disponibilidade do discípulo, a prontidão para servir o Senhor, o estar absolutamente colocado à disposição da vontade de Deus, fazendo uso de suas habilidades para a nova pesca, a missão evangelizadora. A segunda coisa são as redes, instrumentos necessários para a subsistência. Mesmo assim, foram abandonadas em vista de um projeto de ordem superior, o projeto salvífico. Abandonar as redes significa abandonar o que a si interessa para viver o sonho de Deus. O mesmo se diga dos filhos de Zebedeu, os quais largaram barca, a segurança nas águas, as redes, o meio de subsistência e o projeto e o próprio pai, que é a base familiar e aconchego psicológico, e partiram como discípulos de Jesus, confiando absolutamente no seu testemunho, nos seus ensinamentos e na sua promessa. Pois bem, Jesus exige a totalidade da pessoa. Está pronto? O que mais ainda te prende neste mundo? Deus te chama agora. Coragem. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.